obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez. E queremos colocar a nossa mente totalmente apta para que o Espírito Santo possa agir sobre ela. Amém. Que através da tua iluminação a gente possa entrar novamente dentro da profundidade do capítulo 20 do Apocalipse. E através da percepção do Senhor, a gente possa nesta noite, com a ministração da palavra através de Dom Flores, que a gente possa compreender esse momento único da história da sua igreja e a história do universo. Amém. Que possamos, Senhor, no final dele glorificar o teu nome, porque cremos que acima de todas as coisas o Senhor dirige cada ser, cada ente vivente dessa terra, e o Senhor está dirigindo a história da mesma. Amém. Diga conosco, por favor, é nossa oração em nome pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Boa noite, minha gente. O pastor Claudenir disse que sou eu que vou passar a aula, mas nós fizemos um trato de uma parceria. Ele não vai me abandonar. Ele não vai me abandonar. Ele vai ficar meio próximo aqui, ele vai estar junto, e alguns quadros interessantes que vamos apresentar aqui. Ele tem comentários interessantes para fazer também, ok? Muito bem. Durante praticamente quase 3 meses em cima do livro do Apocalipse. O Apocalipse tem a resposta
A resposta de Deus para um mundo em conflito. Comentava ali com o Renato que o mundo caminha para um desfecho sem volta. Não há volta. Não espere que amanhã as coisas estejam melhor do que hoje. Não espere. Não quero ser pessimista, isso é um recado de uma pessoa otimista. Porque quando chegar no limite, Deus vai intervir. E a intervenção divina será o melhor para todos nós. Acredite no que eu estou falando. Muito bem. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de São João, o Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Todos acompanharam? Alguém não conseguiu achar ainda a passagem. Acharam agora? Tá? O que vocês ouviram ali? A Bíblia falando que vai haver o quê? Duas ressurreições. Duas ressurreições. E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. E ele diz: não vos admireis, virá a hora em que todos os que estão no pó da terra ouvirão a sua voz e sairão, uns para a vergonha e desprezo eterno, outros para um regozijo eterno também. Alegria e perfeita paz com Deus, ok? Então, o que nós queremos agora é focalizar quando que ocorrerão essas duas ressurreições. Nossa preocupação é trabalhar em cima desta pergunta: se é que vai haver duas ressurreições, quando é que essas ressurreições acontecerão? Há um espaço de 1000 anos, conforme vocês podem observar aqui. 1000 anos separa essas duas ressurreições. 1000 anos separa essas duas ressurreições. A primeira e a segunda ressurreição. Nós vamos trabalhar dentro na resposta da pergunta anterior, localizando quando é que vai ocorrer a primeira e quando é que ocorrerá a segunda, tá? A nossa preocupação inicial é trabalhar em alguns textos bíblicos que nos indica quando é que a primeira ressurreição vai acontecer. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. Logo, logo, nós estaremos vendo o maior acontecimento da história desse universo, que é a segunda vinda de Jesus a este mundo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e 17, tá? Daniel. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que nós ouvimos aí? Uma descrição perfeita que o apóstolo São Paulo faz de como será a primeira ressurreição. Quando será? Quando será? Por ocasião da segunda vinda de Jesus a esta terra. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em outras palavras, a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. A ressurreição daqueles que aceitaram o convite para as bodas do Cordeiro. Lembra da lição de semana passada? Quando Marcelo Flores, nosso companheiro de guerra aqui, passou no capítulo 19.
o convite para as bodas do Cordeiro está sendo feito. E aqueles que aceitarem irão ter o privilégio, se vierem a falecer, antes que Jesus volte. Tá? Eu acho que nem eu vou falecer antes. Tá? Você imagina o meu otimismo com respeito à brevidade da volta de Jesus. Eu acredito nisso. Pode ser que isso não aconteça comigo, mas com vocês eu tenho quase que certeza que isso vai acontecer. Pela idade de cada um, eu imagino que Jesus virá muito antes de vocês envelhecerem nesta terra. O ano que vem eu completo só 82 anos. Então, eu acho que eu ainda estou otimista ainda. Pode ser que eu ainda aguento o tranco ainda para frente. Né? E nós iremos ver então Jesus voltar em glória e majestade. Então, ressurreição dos justos. Vamos ler Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurado quer dizer? Feliz. Feliz aqueles que estarão preparados, que dormirem em Cristo para participar da ressurreição primeira, quando Jesus voltar. Tá? Outro acontecimento será o quê? A transformação dos justos, tá? Vivos. Aqueles que estiverem vivos vão experimentar uma transformação de vida. 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 2 acontecimentos: a ressurreição do justo por ocasião da segunda vinda de Cristo, e a transformação dos justos vivos em quanto tempo? Num abrir e fechar. Eu fico imaginando que será a maior cirurgia plástica que este universo já presenciou. Num piscar de olhos, todos passaremos por uma verdadeira cirurgia, ficaremos lindos. Até eu vou ficar bonito. Tá, gente? Isso é uma realidade que nós não podemos deixar passar batido. Num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, Paulo está dizendo, como se ele estivesse vivo por ocasião da vinda de Cristo. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Então, o terceiro acontecimento será então justos, vivos, transformados, e juntamente com os justos, mortos, ressuscitados, formarão um grupo e serão o quê? Arrebatados. Veja o verso 17 do capítulo 4 de Tessalonicenses outra vez. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Qual é a proposta que Deus está propondo aí para todos nós? Começa: nós que estivermos vivos, seremos transformados. Depois desta transformação, juntamente com eles. Eles quem? Os justos, mortos, ressuscitados. 2 grupos se unirão para fazer essa grande viagem. É uma viagem interplanetária. O pastor Claudenir, no sábado agora, falou de viagens. Né? Nós ouvimos, né? Quantas pessoas estão saindo do nosso país para conhecer outros países, não é verdade? Mas nós vamos sair deste planeta para conhecer mundos que não caíram em pecado. Uma viagem interplanetária, Karina, está reservada para cada um de nós. E essa viagem, a passagem já está paga. Já está paga, tá? Não temos nenhum
não há nenhum custo para nós. Depende de nós aceitarmos o convite para as bodas do Cordeiro. O que Apocalipse 19 nos propôs? Aqueles que aceitarem esse convite irão desfrutar das delícias de um mundo diferenciado. O quarto acontecimento então será o quê? Ímpios vivos são mortos. Vocês procuram, não Coríntios agora, vocês procuram 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 8. Não é primeiro. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 8. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. A tradução que está lendo é a tradução da linguagem de hoje. A tradução da revista atualizada diz assim: então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará com o sopro de sopro. Então a presença de Cristo vai aniquilar, vai levar todos os ímpios que não aceitaram o convite para as bodas do casamento. Vão ser fulminados com a glória de Deus. Okay? Pense nesse detalhe que logo mais na frente nós temos algo para tratar. Com os ímpios sendo mortos, os justos vivos e justos mortos ressuscitados, justos vivos transformados, ascendendo ao céu, vai acontecer algo com Satanás. Ele será preso. Vamos abrir agora lá no Apocalipse, capítulo 20 e o verso 2. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então Satanás será preso por quanto tempo? 1000 anos. Tá? E como vai ficar a terra durante esses 1000 anos? Apocalipse 20 e o verso 5. Tá? Renato. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Então os ímpios que estão mortos, o que vai acontecer com eles? Quando Jesus vem, permanecem na sepultura. Os ímpios mortos permanecem na sepultura. Os ímpios vivos serão destruídos com a presença gloriosa de nosso Senhor Jesus. O que vai acontecer? A terra ficará vazia. Ficará vazia. Ok? Muito bem. O que ocorrerá então com esses acontecimentos? Inicia então o milênio. Esses acontecimentos que mencionamos dá início aos 1000 anos, conforme estamos tratando. E o que vai acontecer então durante o milênio? Vamos lá, o verso 4, tá? Professora Glaci, verso 4 do capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse. Em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, o que João está descrevendo? Uma cena de julgamento. Tá? No capítulo 14, o pastor Claudenir tratou da questão do juízo, os juízos de Deus. Tá? Vocês se lembram bem disso. Tá? Então, uma sessão de julgamento se instala no céu. E João diz: eu vi tronos, e neles assentaram aqueles a quem foi dado o direito de julgar. Gente, vocês estão vendo aqui essa cena? Durante 1000 anos, Deus vai colocar à nossa disposição, ao nosso alcance, os livros de registros da vida de todos aqueles que não
tiveram o preparo para encontrar com Jesus por ocasião da sua vida. Iremos analisar o porquê muitos não se salvaram. Esse julgamento, isso durante 1000 anos. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse julgamento não trata da questão dos justos. Eles têm a ver com... Vou pedir para a Karina fazer essa leitura aqui para nós da tela. Tá? Esse juízo não afeta os justos, os quais foram julgados antes da segunda vinda de Cristo. Lembra que a Bíblia fala do juízo investigativo, que começou quando? 1844. Tá? Os justos estão sendo julgados, aqueles que serão salvos, nós estamos sendo julgados desde 1844. Então, esse juízo que acontecerá no céu durante 1000 anos não tem a ver com os justos. Continua, Karina. Neste juízo são julgados os ímpios, que participarão da segunda ressurreição, bem como o diabo e seus anjos. Este juízo também serve para que os santos compreendam por que não se salvaram algumas pessoas, que eles consideravam justas. Então, durante 1000 anos, estaremos analisando por que muitas pessoas que nós considerávamos justas não estão no céu. E Deus vai nos dar a resposta, vai nos fazer ciente do porquê que eles não foram. Eu diria assim, em primeira instância, quem está sendo julgado é o próprio Deus. Nós iremos julgar e chegarmos à conclusão que Deus foi justo em não levar algumas pessoas que nós achamos que são perfeitas e que já tem uma cadeirinha vaga reservada lá no céu. E quando chegarmos lá, se não vermos essas pessoas, nós iremos ficar. E daí? Deus foi justo? Por isso Ele vai nos dar um período de 1000 anos para não tirarmos conclusões equivocadas com respeito à justiça e o caráter de Deus. O verso de 1 a 3, nós gostaríamos que ele voltasse a ser lido outra vez do capítulo 20, tá? Vamos ler esse texto. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, João está descrevendo a visão que Deus mostrou para ele. Vi um anjo descendo do céu e prendendo o dragão. E o prendeu por 1000 anos. Aqui está uma ideia muito pálida de como a terra ficará durante os 1000 anos. Durante os 1000 anos, um caos total. A terra voltará a ser como ela era antes da criação. Como Gênesis descreve a criação, a condição da terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É nesse abismo que, como a terra vai ficar, que Satanás então ficará sem ter ninguém para tentar. Os justos estão no céu, os ímpios estão mortos, e ele estará com ele, estará ele e os seus anjos vivendo nesse planeta durante 1000 anos. Então, veja só, com os fiéis do céu e os ímpios mortos, né, a terra ficará como no princípio, sem forma e vazia. Tá? E o profeta Jeremias descreve essa cena. Deus mostrou para... Vamos abrir a Bíblia nesse texto. Jeremias capítulo 4 e os versos 23 ao verso 28.
Olhei para a terra e eis lá sem forma e vazia. Para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os dedos estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de tudo. Por isso a terra cairá e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo nem me retrato. Esta foi a visão que Deus deu ao profeta Jeremias. Olhei e eis que a terra era um deserto. A terra estava vazia. Não havia homens sobre a face. Essa foi a visão que o profeta Jeremias teve. O que havia então na terra? Sobre a face da terra. Vocês estão vendo essa figura aqui? Dá para ver o que está atrás dessa tela? Ossos. Restos mortais. Vocês lembram que no convite do capítulo 19, primeiro o convite é feito para aqueles que desejam a salvação. O convite é feito, venha participar das bodas do Cordeiro. Mas depois um outro convite é feito de uma forma diferenciada. O convite é feito para quem? Para as aves do céu. Participar de um banquete também. Esse banquete, carne de reis, de poderosos, governantes, ricos e pobres, pessoas de todas as classes. Serão o quê? Banquete das aves. E durante 1000 anos, a terra ficará nessas condições. Por isso que o profeta diz, olhei, eis que a terra era um caos. Como era antes da criação. Satanás então é preso por cadeias de circunstâncias. Ninguém estará vivo para ser tentado. Qual é a função de Satanás hoje? Qual é o trabalho? Em que ele se ocupa hoje? Confusão. Ele tenta ocupar a nossa mente. Ocupar a nossa mente. Ou seja, ele está atento. E a Bíblia diz lá no capítulo 12 de Apocalipse que ele está furioso, sabendo que pouco tempo resta. Na verdade, a palavra de Deus diz que quando a palavra for pregada para todos os povos, nações e línguas, então virá o fim. E é isso que ele quer impedir, que a palavra seja propagada para todos os povos, nações e línguas. Por isso que ele atormenta e tenta ocupar a nossa mente para que a gente não conheça a palavra de Deus. Muitos vão dar costas ao convite feito por Deus. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas muitos vão dar as costas, vão ouvir, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, como se nada tinha a ver com eles. Sem perceber que no momento, sem que eles esperam, Jesus estará então voltando. Esse abismo no qual ficará Satanás durante 1000 anos. A terra sem forma e vazia. Jeremias disse que as cidades estavam derribadas. Eu fico imaginando, irmãos, como você hoje passa ali na boca maldita, ali na rua 15. Edifícios, 20, 30 andares. Né? Você já imaginou o que significa esses edifícios em todos ruído, caído, ferro e cimento retorcido? É isso, Valdeir? É o caos que esse mundo vai ficar durante os 1000 anos. A terra ficará
durante os 1000 anos. Ele não tendo quem tentar. Isso se torna o quê? Uma prisão circunstancial. Toda sugestão de que a vida seguirá durante o milênio, seu curso normal, durante os 1000 anos, é uma conclusão equivocada. Há muitas pessoas aí hoje pregando que quando Jesus voltar, ele vem para restaurar a terra, o seu reino já nessa segunda vinda. E se prega por aí que vai ser restaurado o reino de Israel, e haverá paz e haverá prosperidade nesses 1000 anos. Exatamente. E eles pregam a restauração do reino já na segunda vinda de Jesus. Essa é uma doutrina forte de muita gente por aí, para contradizer a questão do pensamento de Apocalipse 20, que é do milênio, com a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então a gente tem que entender bem isso daí e ficar bem claro, e está ficando super claro para a gente, como o senhor está abordando, porque é um erro crasso, porque no Velho Testamento, o profeta o senhor citou agora aqui Jeremias, quando ele fala da terra isolada, essa parte aqui, ele já estava falando de uma profecia que iria acontecer nos dias dele, que aconteceu quando Babilônia invadiu Jerusalém. Ela foi devastada, a terra que era fértil virou estéril, virou um deserto, as cidades de Israel de Judá foram totalmente destruídas. Então essa profecia parcialmente aconteceu no tempo pouco depois de Jeremias, com a invasão de Babilônia ali dentro do povo de Judá. Então é um erro a gente olhar para o Velho Testamento e dizer o seguinte: essas profecias irão ser colocadas novamente em algumas proporções para o povo de Israel hoje. Então é bom a gente ter bem claro isso, como o senhor colocou. Exatamente. Nós sabemos que Jerusalém foi destruída no ano 70. E a destruição de Jerusalém é um protótipo da destruição deste mundo, por ocasião da segunda vinda de Jesus. Ok? Então agora, justos no céu, ímpios mortos, Satanás fica preso e a terra fica vazia. Tá? Então agora vem uma pergunta para nós: como terminará o milênio? Vocês querem saber? O que vocês estão vendo aqui? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será a morada, Renato, de todos os filhos de Deus que alcançarem a salvação, aqueles que decidirem hoje, enquanto estão com vida, aceitar o que Cristo fez por eles. A Nova Jerusalém será a morada durante 1000 anos dos salvos no céu. Ali será a nossa habitação durante 1000 anos. Mas depois o que vai acontecer? Essa Nova Jerusalém, habitada por todos os justos que foram levados para o céu, descerá do céu. Nós vamos ver isso na sequência. Então, dentro dos muros da cidade estarão os salvos, porque a nossa morada eterna não é no céu. Lá é apenas o quê? Uma lua de mel da noiva com o esposo, a igreja com Cristo. O casamento não vai acontecer? Todo casamento precisa ter o quê? Uma viagem de lua de mel. E Deus vai dar uma viagem para todos os salvos de 1000 anos de tempo, conhecendo mundos aonde o pecado não entrou. Conhecer galáxia que hoje os cientistas estão procurando descobrir, cada vez descobrem mais, mundos praticamente infinitos. E nós iremos ter o privilégio, durante 1000 anos, também visitar esses mundos, onde o pecado não entrou. E depois de 1000 anos, nós iremos habitar esta terra. Aqui será a nossa morada eterna. E o que acontecerá então com os mortos e com Satanás, quando os 1000 anos completarem-se? Vamos ler aqui que a Bíblia diz, 25, 7 e 8. Tá? Vamos fazer um ping-pong aí.
Os restantes dos mortos não reviverão até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Deu para entender? Então, quando completar os 1000 anos, Satanás será solto. Como que ele vai ser solto? Vamos lá. O restante dos mortos não reviveram até que se complete os 1000 anos. Então, os ímpios que estão na sepultura ficarão na sepultura durante os 1000 anos, não vão ressuscitar enquanto não terminar os 1000 anos, tá? Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá então a seduzir as nações. Como será essa soltura? Veja aqui. Aqui vocês têm, imagine essa cena. A Nova Jerusalém, a cidade santa, que será a nossa morada durante 1000 anos lá no céu. Ela descerá do céu, tá? Descerá do céu. Os ímpios que estavam na sepultura ressuscitam, tá? Final do milênio. Os ímpios ressuscitam. Isso significa que nesse momento todos os seres humanos que nasceram nesse planeta estarão vivos. Deu para entender? Essa é a segunda ressurreição, né? Segunda ressurreição e a descida da Nova Jerusalém com os salvos. Então todos os seres humanos que nasceram neste mundo estarão vivos. Estarão vivos. 2 grupos. Um grupo estará onde? Dentro da cidade santa. Depois de uma viagem de lua de mel de 1000 anos. Eu gosto de dizer isso porque deve ser uma viagem muito gostosa. Sem dúvida. Os justos descem do céu. A cidade santa não pousa sobre a terra, ficará nas alturas. Os ímpios ressuscitam. Então agora Satanás tem matéria-prima para trabalhar. Acabou a prisão. Deu para entender? Qual é a matéria-prima que ele tem para trabalhar? Os ímpios. Tá? O que ele vai fazer com os ímpios? Ele vai convencê-los de que foi ele quem os ressuscitou. E que a possibilidade de tomar a cidade é muito grande, porque o número deles é muito maior do que os que estão dentro da cidade. O número dos perdidos, alguns comentaram, a própria diz que é como areia do mar. Jesus gostaria que ninguém se perdesse, por isso ele deu a vida por todos, mas nem todos vão aceitar. Nem todos vão aceitar. Neste momento, gente, toda a raça humana estará viva, desde Adão até o último ser que nascer neste mundo, antes da volta de Jesus. Só com a diferença: uns estão salvos e outros perdidos. Eu gostaria que, quando você pôr a sua cabeça hoje no travesseiro, peça para Deus te dar coragem, gente, para aceitar o convite de casamento que é feito no capítulo 19. Precisa ter coragem. Não pode ser medrosos, porque a Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino dos céus. Precisamos ter coragem, pedir a Deus me dê coragem e capacidade para viver os princípios que está estabelecido, está exalado, exposto na sua palavra. Precisamos ter coragem, senão nós vamos ficar onde? Em cima do muro. Só que o muro já tem dono, viu, gente? O dono do muro é esse menino aqui. Ele é o dono do muro.
Ficar hoje em cima do muro sem tomar uma posição significa estar perdido. E Deus está mandando um recado para todos os seres humanos, tá? No momento em que Satanás convencer os ímpios para tomar a cidade, o que vai acontecer com ele? Lê essa tela para nós. Quando tentarem tomar a cidade de assalto, verso 9 do capítulo 20. Quero que seja lido na Bíblia. Último. Vamos lá. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. De Deus desceu fogo do céu e os devorou. Veja só, subiram sobre o arraial da terra, cercaram a cidade santa. E o que aconteceu com eles? Desceu, porém, fogo do céu e os devorou a todos. Veja o verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Será então o final. Tá? Esse todo sempre significa que haverá enquanto tiver matéria para ser queimada, o fogo não vai apagar. Então, olha, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Este é o inferno? Não. É o inferno, só que esse inferno não é eterno. Esse para todo sempre, enquanto existiu o quê? Matéria-prima do fogo queimado. É combustível. Para todo sempre está ligado com o momento de vida das pessoas. Queimou, acabou, não tem fogo eterno, não existe. A Bíblia fala do fogo eterno que destruiu Sodoma e Gomorra. Tá? Sodoma e Gomorra foi destruída com o fogo eterno. O fogo está aceso hoje? Não. Eterno no que diz respeito? Que vem de Deus. Eterno que vem de Deus. Eterno nas suas consequências. Fogo eterno nas suas consequências. Não é que ele vai durar para sempre. Essa palavra eterno, ela no grego é aionios, é a palavra. Então ela se modifica de acordo com o objeto. Quando a senhora fala eterno para Deus, Deus é imortal, Deus é atemporal. Então Deus é eterno para sempre. Quando nós olhamos para o ser humano, nós não somos atemporais, nós somos temporais. Nós temos começo, meio e até essa transformação que o irmão Flores colocou. Então, de acordo com o objeto homem, eu sou temporal. Então, nesse aspecto de temporal, quando eu falo eterno, é como disse o irmão Flores, até que tudo seja eliminado. Eu sou eterno enquanto eu vivo. Então, eu vou ser queimado enquanto eu tiver matéria para ser queimado. Então, isso quer dizer para sempre. Esse para todo sempre que o pastor falou é muito real. Existe uma história na Bíblia de uma mulher que o esposo, além dela, tinha uma outra mulher. Ela não conseguia conceber. Era estéril. A concubina, a concorrente dela, concebia e dava filhos para o marido. E um dia ela, desesperada, clamou a Deus: Senhor, me dê um filho. Ela foi ao templo e, orando, pediu que Deus tivesse misericórdia dela para que ela pudesse ter a bênção da maternidade, se tornar uma mãe. E ela fez uma proposta para Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo para ti, e ele vai te servir para sempre. Para sempre. Ele serviu para sempre, 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 enquanto ele viveu. E para sempre, quando se refere na Bíblia, quando se trata de seres humanos, é o tempo de vida dele. Agora, para Deus, Deus que é eterno, atemporal, então, o para sempre para Deus é diferente. Tem a carta de Judas, no capítulo 1, verso 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo,
sofrendo a pena do fogo eterno. É um pensamento mais, pastor? Só vendo aqui o que o Graciano colocou, ele realmente tem razão. Porque aqui diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e consumiu esse exército. E a terra já estava, eles foram consumidos por fogo. Então a terra estava em chama, a terra e os soldados ali, né, os combatentes, Gog e Magog, que diz aqui. E Gog e Magog é nada mais nada menos que a expressão utilizada para o exército que vai ser contrário ao exército de Jesus aqui contra Jerusalém. Então, e aqui diz assim, que o diabo, o sedutor deles, foi depois de estarem todos esse povo em chamas e a terra em chamas, Deus agora, através do anjo, joga Satanás dentro desse fogo. Então, nesse caso, ele perdeu o lago enxofre. O poder que ele tinha. Sim. A palavra-chave aqui, de tudo isso daqui, em poderio, é quando você olha aqui no primeiro verso do capítulo 20. Veja o que diz aí. Então vi descer do céu um anjo que tinha o quê? Quem tem a chave? Só quem tem a chave é símbolo de autoridade. Então vi descer o anjo desceu com a chave, dizendo o seguinte: a autoridade agora sou eu. E a gente vai ver agora a submissão e a fraqueza de Satanás diante de Deus. Sodoma e Gomorra está debaixo do mar morto. Ela não existe mais. Mas ela foi queimada com que tipo de fogo a Bíblia fala? Fogo eterno. Porque enquanto havia matéria-prima para ser queimada, o fogo não se apaga. Você arrisca um palito de fósforo. Enquanto tiver matéria para queimar, mas se eu decidir soprar, eu apago o fogo ainda com matéria para ser queimado. Concorda? Esse é o fogo comum. Quando a Bíblia fala de fogo eterno, é o fogo que vem de Deus. A destruição de todo ímpio, de toda maldade. Do pecado, a batalha vitoriosa do lado de Cristo, destruindo as forças do mundo. Fogo eterno, enquanto existe matéria-prima para ser queimada. E Satanás será o último a ser concluída a sua queimada. Como seria triste para um pai, uma mãe que ganhou o céu. De lá do céu, ele vê, ele vai eternamente, salvo para sempre. Ele vai ver um filho ou uma filha sua no lago de fogo, queimando eternamente. Pense nisso. Deus seria justo? Não. Porque uma pessoa que viveu 80 anos, 100 anos nessa terra, pelos anos de pecado que ela cometeu, os erros que ela pagar agora, sofrer eternamente. Gente, isso é contra o caráter de Deus. Deus é amor, né? Deus é amor. Se não fosse amor. E a destruição do ímpio é um ato de misericórdia da parte de Deus. Deus vai destruir com um ato de misericórdia. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Hades é sepultura, né? E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Uns sofrerão mais e outros sofrerão menos. Mas sobre aqueles que não contrataram, não deram procuração para o advogado, que hoje é o nosso defensor, vai sofrer a pena do castigo. Já pensou ficar queimando? Não seria? Então, gente, aqui nós estamos vendo o final do grande conflito. A batalha entre Cristo e Satanás. Justos dentro da cidade e os ímpios fora da cidade. Eu tenho que escolher se eu quero estar dentro da cidade ou fora da cidade. Se eu quero participar das bodas do Cordeiro ou ser ceia para as aves. Duas opções, não tem mais do que isso.
Se eu quero me salvar ou se eu quero me perder. Se eu aceito a proposta do céu ou rejeito, né? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Satanás e seus anjos são destruídos. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Verso 10. Agora, lê esse verso para nós. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Pode ler. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. É que existe na Bíblia algumas traduções para inferno. Então, quando a gente vê no Velho Testamento, inferno vem da palavra Sheol. Sheol quer dizer sepultura, lugar onde as pessoas são enterradas. Morada dos mortos. Quando a senhora vai para o Novo Testamento, é a palavra Hades, que é o Sheol em hebraico. Então também fala em sepultura. Só que existe uma outra palavra que é onde, no hebraico existe uma outra palavra que também tem significado de inferno, que é Geena. Geena, ela é ligada com um vale que existia em Jerusalém chamado Vale de Rinom. Esse Vale de Rinom, esteve lá? Esse lugar, o povo de Israel entrou em apostasia e, por incrível que pareça, o povo de Deus pegava suas próprias crianças e ofereciam a ídolos nesse Vale de Rinom. Por isso ele se tornou Geena, inferno, lugar de matança. No tempo de Jesus ele usava assim: olha, vocês, aqueles que estavam sendo julgados no final, vão passar pelo julgamento que Israel teve que passar no Vale de Rinom, pela desobediência que eles tiveram ali. Então Geena, ele tem o significado de inferno mais amplo, não é mais sepultura, mas é um lugar de julgamento onde as pessoas estarão sendo punidas pelos seus erros. Quando eu olho Geena aqui e inferno, eu vejo essa palavra dizendo o seguinte: é um lugar de punição, onde as pessoas que no Vale de Rinom idolatraram a besta serão punidos. Então esse inferno não é um inferno de fogo para sempre, é um lugar de punição para aqueles que adoraram a besta, conforme o Vale de Rinom, que foi um lugar onde as pessoas estavam, onde Israel em idolatria não serviu mais a Deus. Mas a interpretação do inferno é difícil mesmo, como ela comentou, porque como quem teve a criação católica, a cultura católica, foi toda baseada no inferno punitivo, no purgatório. Você mudar essa mentalidade, esse conceito é complicado. Então a morte, agora veja só, veja esse texto aí como é que esclarece tudo. A morte e o inferno foram lançados para onde? Para dentro do lago de fogo. Inferno quer dizer sepultura. Se não a morte precisa de sepultura, não. Acabou com a morte, acabou, não há necessidade mais de uma sepultura, tá? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E aqui João descreve, esta é o que é? A segunda morte. Então há pessoas que vão morrer duas vezes. Quem quer experimentar isso aí? Morrer duas vezes. Sabe quem são esses? Aqueles que não ressuscitarem na primeira ressurreição. Porque eles vão ressuscitar na segunda para depois levantar e ser jogado no lago do fogo e enxofre. Tá? Porque não aceitaram a proposta de Jesus. Tá? Então aqui, recapitulando para nós fecharmos. Tá? Início do milênio. Agora, nos últimos dias da história da humanidade, nós estamos aguardando o que? A volta de Jesus. Com a volta de Jesus haverá o que? Ressurreição dos justos. Com a volta de Jesus vai acontecer o que? Transformação dos justos vivos. Juntos com os justos mortos serão então arrebatados. Com a presença de Cristo, os ímpios vivos morrem. Está claro para todos vocês? Tá?
com a morte dos justos, dos ímpios vivos, e os justos sendo levados para o céu, Satanás vai ficar nessa terra sem nenhum parceiro a não ser os seus anjos. E a terra ficará desolada. Início do milênio. Durante o milênio, justos no céu, ímpios mortos, Satanás ficará preso e a terra vazia. Durante o milênio. Fim do milênio, a nova Jerusalém desce do céu. Ímpios ressuscitam. Satanás é solto. Juízo final. Quando fala em juízo final, que vai ter um fim. Não vai ser eterno. Fala-se juízo. Entende? Satanás e os ímpios são destruídos. A terra é purificada e renovada. Nessa terra renovada será então a nossa morada eterna. Tá? A nossa morada eterna. Então tem essa pergunta que eu quero que todos vocês estejam aqui na semana que vem, gente. Se vocês tinham que perder uma aula, seria de hoje. A da semana que vem, quem perder vai ter um prejuízo muito grande. Então vocês já sabem, na semana que vem, nós estamos concluindo o nosso seminário. Não perca, porque nós vamos ficar então sabendo o quê? O que fará Jesus depois que a terra for purificada pelo fogo? Querem saber o que ele vai fazer? Querem mesmo? Venha na semana que vem. Venha na semana que vem. Mas com uma palhinha, vou dar uma palhinha para vocês, jogando mais uns 3 slides para frente, tá? Que vai ajudar vocês, tá? Éden. Por isso que a nossa viagem que estamos fazendo na linha do tempo partiu da onde? Lá do jardim do Éden. Lembra quando o Silas fez a primeira aula? Tudo era perfeito. Tudo era perfeito. A imperfeição entrou com a entrada do pecado. Como o pecado vai ser destruído, pecado e pecador destruído, o Éden voltará a ser uma realidade. Gente, agora eu quero dizer uma coisa para vocês, é um segredinho, tá? Nós não estávamos vivos quando Deus criou esse universo. Nós não existíamos. Mas nós vamos estar vivos dentro da cidade, vendo Deus restaurar tudo outra vez. Amém. Nós iremos assim, para pensar, Daniel, Karina, irmãos aqui, Cláudia, Renata, para pensar, nós estaremos assistindo a restauração de todas as coisas. Sabe aonde? De dentro da cidade. De dentro da cidade. E se você quiser ser um pouco arteiro, você sobe no muro. O muro, a cidade tem um muro muito alto, mas dá para subir, porque você vai estar com um corpo diferenciado do que você tem hoje, tá? Dali nós vamos ver Deus reconstruindo esse universo. E depois, ao sairmos de dentro da cidade, nós iremos então habitar a terra. E semanalmente nós voltaremos para a cidade para adorarmos a Deus. Sábado em sábado. Estaremos visitando da onde nós estivermos. Você pode sair da sua fazenda, da sua chácara, da sua casa, que não precisa ter tramela lá, tá? É tudo rancho de gaúcho, sem tramela, tá? Não haverá nada para impedir a nossa felicidade. Será o lar eterno. Então, não falte na próxima semana, tá? Nós, porém, veja o que Pedro escreveu. Nós, porém, sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Esse novo céu e a nova terra já é garantido para nós. Só depende de eu aceitar. Depende de nós aceitar. O que Deus não quer? Leia para nós, Karina. Deus e Jesus querem
anseiam escrever seu nome nesse livro. Eles não querem que ninguém morra no nome de Deus. Deu para entender? Deu para entender o que está escrito aqui? Deus e Jesus querem e anseiam que todos tenham o nome escrito no livro da vida. Deus e Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, não querem que ninguém perca a vida eterna e seja lançado no lago de fogo. Gente, isso é muito sério. Deus não quer que ninguém se perca. Lá no livro de Ezequiel diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa. Essa é a proposta de Deus para todos nós. Tá? Agora, se você, aqui nesse mundo, aprendeu a andar com Jesus, aqui, certamente você andará com Ele no céu, durante uma eternidade. Tá? Aceitar a morte de Cristo. Vamos juntos? Aceitar a morte de Cristo em seu lugar, permitindo que Ele capacite a viver sua vida de obediência neste mundo, antes da sua segunda vinda. Antes de terminar o quê? O juízo investigativo. Hoje nós estamos sendo julgados. Quando tudo estiver pronto, Jesus vai dizer assim, está feito. E Deus vai dizer assim, filho, agora você pode descer lá na terra e buscar a nossa igreja. Amém. Buscar o nosso povo. Muitos te aceitaram como Salvador. Vai lá buscar eles. A mesa vai estar pronta para poder chegar. E vamos ter uma ceia para ninguém botar defeito. Ninguém vai ter chance de botar defeito. Então essa tela eu quero que vocês levem ela para casa, na mente, né? Logo, contemplaremos esta cena, meus queridos, a volta de Jesus em glória e majestade. Vamos estar preparados para isso? Que Deus abençoe a todos. Amém. A todos a dádiva de uma vida eterna também, juntamente com todos os remidos, desde Adão, desde Abel, o primeiro mártir na história da Terra, do nosso planeta. Que Deus abençoe a todos. O nosso desejo, a nossa prece. Amém. Amém. Vamos fechar os olhos e teremos então uma prece. Vou pedir para o irmão Irani vir à frente. Bondoso Deus de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por definir na Tua Palavra o caminho que nos levará às mansões celestiais, o caminho que nos fará viver eternamente a Teu lado, Senhor. Amém. O caminho que nos fará mudar a nossa vida aqui nessa terra, tendo sempre a bendita esperança de participarmos da primeira ressurreição, caso não estejamos vivos na Tua santa volta. Senhor, abençoa cada um que veio aqui, que cada um pegue essa promessa em suas mãos, coloque em seu coração, na sua mente, e que viva dia após dia em comunhão contigo, sempre, Senhor, recebendo as tuas bênçãos e sempre caminhando nos teus caminhos. Amém. Conduza-os agora em segurança às suas casas. Abençoa suas famílias e a si próprios, Senhor. Amém. Faça com que cada um retorne aqui na terça-feira para podermos estudar a nova terra, os novos céus e as novas terras. Amém. Amém. É o que te pedimos no doce nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vão em paz, que Deus os acompanhe.